Olá, depois de tanto tempo, tô aqui de volta para fazer um vídeo sobre as questões que estão acontecendo nesse momento no mundo que não são nada agradáveis, né? A gente está muito triste com essa situação. Mas enfim, pessoal, a minha ausência não foi porque eu desisti, não, do meu propósito, né, de levar conhecimento na medida do possível, na medida do que eu posso, ajudar a vocês a buscar, a descobrir caminhos, né, caminhos para buscar o conhecimento. Para você que está, né, chegando, conhecendo esse vídeo e encontrou, eu recomendo que assista os outros vídeos. Eu acho que esse vai ser o 8º ou o 9º, não me lembro bem qual foi o último, se foi 7, né, o 7º ou o 8º. Mas enfim, o propósito aqui é discutir política, religião e ciência, que são segmentos que influenciam toda a sociedade, que influencia todas as partes do mundo, cidades, vilas, países. A gente não vive se não tiver envolvido com política, religião e a ciência. A ciência, né, que nos dá todo o conhecimento, que prolonga a vida, né, que para mim é uma maneira de Deus se comunicar com as pessoas, né, com a humanidade através da ciência. E a ciência mostra que a gente pode, sim, ter certo controle sobre a vida e a morte. A gente acredita que Deus nos deu a ciência justamente para que possamos viver mais e viver melhor, né, que foi o propósito de Jesus nesse mundo. E por que isso não acontece no mundo, né? Desde que Jesus apareceu e pregou e discutiu sobre a questão do explorador e do explorado, que a gente sabe que nos evangelhos isso está muito claro, né? A rejeição de Jesus pela opressão, pelo opressor, né? A exploração das pessoas menos favorecidas, né? Pelas classes dominantes, que na época eram os reis e os sacerdotes, os cobradores de impostos, as pessoas que eram de alguma forma ligadas à burguesia, ligadas à família imperial. E o que mudou de lá para cá, né? O que nós temos hoje que faz com que a gente pense que a vinda de Jesus, que os ensinamentos de Jesus contribuiu para uma melhoria dessa condição social? Se a gente pensar bem, houve melhoras no sentido de mascarar essa exploração, mas não no sentido de destruição do mascaramento, no sentido de destruição da exploração. Houveram muitas coisas ao redor do mundo que mostra, né, a luta e a luta de alguns segmentos bem-sucedida. E eu associo essa mudança a esses países como que seguindo mais uma linha que Jesus pregou, que era todos têm direito a tudo, o produto da terra, né, o que a terra produz e o que as pessoas produzem tem que ser dividido em comum a todas as pessoas. Todo mundo deve ter acesso aos bens que existem disponíveis na natureza, que nos foram legados, né? E isso envolve a tudo: laranja, banana, o arroz, o feijão, né? Toda a alimentação e tudo que se é possível extrair da terra em benefício da humanidade, né? Que foi usado para poder proporcionar uma vida melhor. Essa riqueza, essas coisas teriam que ser distribuídas de uma forma mais igual, que não houvesse tanta gente pobre, né, num patamar gigante, e uma minoria aqui, né, de pessoas muito ricas, o que faz isso, né? Poucos ricos lá em cima e muitos pobres aqui embaixo. Então, o que acontece? O porquê que existem as guerras? E as guerras, elas existem já de muito tempo.
tudo em função disso, em função do explorador e do explorado, as pessoas que querem mais do que elas precisam. Uma pessoa me ligou para que eu esclarecesse, entrou em contato comigo para que eu pudesse esclarecer um pouco sobre essa questão da guerra. E me perguntou, a União Soviética faz parte do tratado, né, da OTAN, e é isso que a questão da guerra, por que está tendo esse conflito? O que é essa OTAN? Né? Quem é realmente o vilão na história da guerra? Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, que as pessoas precisam ter conhecimento, que é isso que eu falo. Quando você tem conhecimento, você entende o porquê das coisas, você entende a política por trás de tudo, inclusive a política por trás da religião, né? O que está acontecendo? Eu vou dar uma explicação assim bem básica para você e para todos aqueles que precisam de mais informação. Pode depois me perguntar, escreve aí, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e fazer perguntas. Isso vai ajudar, né, esclarecer e vai me ajudar também, porque se eu não sei, eu vou pesquisar, isso melhora o meu grau de conhecimento. Olha, quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Rússia lutou junto com os Estados Unidos e os outros países aliados para derrotar o nazismo, derrotar a Alemanha, que queria destruir os judeus e os negros da face da terra, a eliminação desses povos, né? Essa foi, assim, a base da guerra, né? O porquê que ela surgiu. E com isso, no final da guerra, quando a Alemanha se rendeu, o Japão se rendeu, houve um tratado, uma reunião, né, num país europeu, Bretton Woods, que isso não importa, houve uma reunião para se discutir os futuros, né, o futuro das nações que venceram a guerra e como seria a vida política dali para frente. Depois disso, é claro que os Estados Unidos, como o propulsor da vitória, né, porque através do conhecimento do Einstein, eles desenvolveram a bomba atômica, que foi crucial, né, entre aspas, porque eu acredito que não precisava, mas mostrou o poder e a destruição de Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica, que fez com que os japoneses parassem com os kamikazes, né, de continuar uma guerra que já estava perdida. Os Estados Unidos, com esse poder, ela criou a OTAN, né, chama em inglês, chama de NATO, que é um tratado dos países unidos, né, um por todos e todos por um, né? Então, se um entra numa guerra, todos os outros apoiam, e vice-versa. Então, são um por todos e todos por um. Agora, por que isso foi criado? Assim, bem básico para você entender, existe o socialismo e existe o capitalismo. Eles chamam o socialismo de comunismo, e comunismo, na verdade, não existe. O que existe são partidos comunistas, e os partidos comunistas, eles têm a filosofia do socialismo, que é o que eu acabei de explicar que Jesus era, defensor dos direitos iguais para todos, aonde o Estado é responsável a propiciar saúde, educação, alimentação e todo o recurso que uma pessoa precisa para ter uma vida digna. Isso é o que é o socialismo, que se chama de comunismo, e que na Guerra Fria os Estados Unidos criou toda uma propaganda contra a Rússia, contra a China e todos os outros povos, né, de sistema socialista, como sendo uma coisa ruim. E eu te garanto, isso é mentira. Esse sistema não é ruim, ele não é perfeito, porque ele também tem falhas, ele também teve ditador, ele também matou muita gente. Porém, lá não existe criança morrendo de fome como existe no capitalismo. Só por aí eu acredito que os dois estão errados, mas teria que ter um meio comum, seria que os dois fazerem mudanças, porque eu também gosto do capitalismo, eu não gosto do capitalismo americano, porque ele é de uma exploração
terrível, mas eu gosto do capitalismo brasileiro, por exemplo, que é um capitalismo socialista, onde existe um capitalismo, existe a democracia, mas existe o social, onde o governo é responsável pela o bem-estar da população, prover saúde de graça, prover educação de graça, né? E outros benefícios que favorecem a população. Por que é ruim? Que vocês aí que estão me ouvindo vai assim, mas o Brasil é rico, os Estados Unidos é bom, não sei o quê. Calma lá, a gente olha a grama do vizinho e acha que sempre a grama do vizinho é mais verde que a da gente, ao invés de cuidar da grama da gente, para que a grama da gente se torne tão verde quanto a do vizinho, ao invés de almejar do vizinho. Né? O ser humano tem essa tendência, mas será que a grama do vizinho realmente é mais verde? Será que lá é tudo isso que se pensa? Talvez não. E é isso que a gente precisa descobrir buscando conhecimento. Para o povo trabalhador, o regime socialista é melhor, porque não se tem pobreza, não se tem miséria. No capitalismo é melhor para os ricos, porque eles têm toda a liberdade de explorar o quanto quiserem e pagar salários de fome. Então tem essa disparidade. Muitos pobres e poucos ricos, e muito ricos. Então, compreendendo isso, você vai compreender que os Estados Unidos criou essa organização para combater o socialismo, para combater essa ideia de dividir, do Estado ser responsável pelo cidadão, para que ele não morra de fome, para que ele tenha acesso a moradia e casa e comida e trabalho e educação, né? Então, essa organização foi criada com o propósito de fortalecer os aliados contra a Rússia. E o que aconteceu com a Rússia? A Rússia, nesse período, e a China, eles não se importaram com a propaganda, né, mentirosa dos Estados Unidos a respeito do regime. Mentirosa em certos aspectos. É claro que houve na União Soviética abusos de poder, também se matou, como mataram, né, nas ditaduras militares que os Estados Unidos ajudou a implantar nos países, especialmente da América Latina e Ásia, né? Eles também fizeram isso lá para proteger o sistema deles. Eu quero que vocês entendam uma coisa, eu não estou dando a minha opinião e nem tomando partido de ninguém. O que eu estou tentando aqui é mostrar para você o pouco de conhecimento que eu tenho em relação a isso, para que você entenda o básico. E o que eu estou falando aqui é fundamentado em fatos, não é minha opinião, isso é real. Se você for estudar, se você for ler, se você for atrás e pesquisar, você vai descobrir que o que eu estou falando é a verdade. E tem muitos... As pessoas que têm conhecimento, os intelectuais, as pessoas que estudam, que vão para a universidade, que lê livros, que procura ler tudo que aparece, que se informa, que não fica focado numa fonte, não só à direita, não só à esquerda, mas olha os dois lados e lê sobre os dois lados, adquire conhecimento e sabe do que eu estou falando e sabe que isso é uma verdade. E é por isso que no nosso regime capitalista, não se tenha interesse que as pessoas busquem conhecimento, que tenha educação, porque daí elas vão descobrir essas verdades. E aí é onde entra a igreja também. A igreja não tem interesses que o povo adquira conhecimento, porque se adquirir conhecimento, vai descobrir que a igreja católica é uma farsa, que o cristianismo é uma farsa. E eles vêm mentindo para o povo desde o comecinho lá com Paulo de Tarso, ainda quando existia o Caminho, que era uma organização de grupos que pregava os ensinamentos de Jesus, e neles estavam incluídos, em sua grande maioria, as mulheres. E eles destruíram isso para fortalecer a ideia que já era existente de dominação da classe dominante sobre a classe trabalhadora. Aí você volta aqui para você ver como, na minha opinião, e agora é minha opinião, muito pouco mudou desde que Jesus nos deixou. E eles ainda implantaram na cabeça das pessoas que a nossa recompensa por esse sofrimento, por essa falta de recurso, está na vida eterna, está depois da morte. O que é uma mentira.
A gente não tem esse conhecimento e o pouco que tem é voltado, inclusive baseado nos ensinamentos de Jesus, que existe reencarnação, que nós voltamos aqui, né? Que o espírito, a gente sabe que não morre, a gente tem muitas provas, muitas evidências de que existe algo nesse mundo que a gente não detém, que a gente não conhece. E eles usam isso de uma forma para dominar as pessoas. Então, aí você volta aqui na questão do NATO, na questão da OTAN, né? E o que está acontecendo lá na Europa? O que está acontecendo? Nenhum dos países, né, Rússia e China, deram muita importância para essa tal de Guerra Fria. O que eles fizeram? Eles investiram no povo, investiram em tecnologia, investiram na ciência e desenvolveram em potências lá quietinho. Aí, quando veio Gorbachev, fez a abertura, abriu a União Soviética, o que aconteceu? A Guerra Fria acabou. Acabou por quê? Porque agora as pessoas têm condições de acessar o que acontece na Rússia e até mesmo o que acontece na China, e sabe que lá não é um país que eles comem criancinhas, que não tem religião, que a Igreja Católica prega como comunismo, dizendo eles não acreditam em Deus, e nisso, naquilo. E, gente, isso tudo é para te controlar, para você continuar no sistema. É isso que a Igreja Católica criou, quer dizer, foi criada, e veio a fomentar e dar espaço para esse capitalismo de exploração. Não um capitalismo de inclusão social, onde as pessoas têm de recursos, têm meios para poder, se quiser estudar, vai estudar, não passar fome, né? Ter um teto para morar e assim por diante. Então, a Rússia se abriu e ela foi esquartejada, né? Muitos dos seus estados, né? Como o Brasil, que tem vários, esses estados se tornaram independentes, se tornaram países independentes. Nesse tratado que foi feito no final da Segunda Guerra Mundial, naquele encontro que eu falei, naquela reunião que teve após a guerra para discutir o futuro, foi determinado que a União Soviética, as bordas da União Soviética seria respeitado, que nenhum daqueles países poderiam se tornar membros da OTAN. Por quê? Porque se eles tornam membros da OTAN, os Estados Unidos têm carta branca, têm autoridade para ir lá e montar uma base militar, como eles já montaram em várias partes do mundo, certo? Montar uma base militar tão próximo da União Soviética, que não existe mais, que só existe agora a Rússia, porque, como eu falei, ela se dividiu, os outros países ficaram, os outros estados ficaram independentes, como a Ucrânia, né, como a Polônia e outros. Então, o que está acontecendo aqui é um desrespeito a esse tratado. Os Estados Unidos têm desrespeitado o tratado e colocado, buscando esses países para a OTAN, o que é um absurdo. Está desrespeitando uma regra, uma lei, uma constituição, uma coisa que foi legitimada, ao invés de deixar os russos lá na vida deles, do modo deles, né? Cuida do capitalismo, que tem muito problema, acaba com a fome aqui, deixa eles lá. Mas, enfim, a Ucrânia, a capital da Ucrânia hoje, era antes a capital da Rússia. E esse país só tem 30 anos de existência. Ele é a Rússia, é povo russo. Aí o que aconteceu? A capital mudou para Moscou. E esse país, né, a Ucrânia, foi invadido de dinheiro americano, que é o tal negócio que eu falei, a grama do vizinho é mais verde. Então, as pessoas lá também, algumas em sua, eu não sei qual é a maioria ou é a minoria, mas lá existem pessoas que também acham que o capitalismo é melhor, que não é
tem a oportunidade de ficar rico, né? De ganhar dinheiro, ficar rico e não ficar numa vida plana, comum, que todo mundo tem a mesma coisa, né? Não tem os ricaços e pobre demais. Mas, enfim, quando os Estados Unidos injetam dinheiro na Ucrânia, faz com que as pessoas queiram o sistema americano. Agora, eu tenho também uma informação sobre a Polônia, que eu tenho amigos que vivem lá, que já me declararam, que já disseram para mim, é por isso que eu posso dizer, que eles lutaram também contra o regime da Rússia para ter o regime americano. E hoje eles têm, hoje já há um tempo. E agora eles estão desesperados porque eles viram que o sistema deles era o melhor. Por quê? Porque a família era unida, eles tinham o que queria e agora só é consumo, que não existe mais família, é uma debandação, não tem mais as reuniões como tinham antes, as coisas familiares, as tradições que eles estão perdendo para a cultura americana e eles não estão gostando, tá? Deixando isso de lado, testemunho aqui baseado em informação de pessoas polonesas que eu conheço, que são amigos e que vivem lá, não vivem aqui. Inclusive já me convidaram para ir lá. E eu algum dia, se Deus quiser, vou. Mas enfim, os Estados Unidos injetou muito dinheiro e vem injetando, como agora está enchendo a Ucrânia, de armas para que eles lutem contra a Rússia. Mas a gente sabe, né, por esse tratado, que isso é ilegal. Pelo esse tratado, a Ucrânia não vai poder nunca fazer parte da OTAN e a Rússia nunca vai permitir que faça. Por quê? Porque está muito próximo da capital da Rússia. Se os Estados Unidos colocar uma base militar lá, a Rússia fica totalmente vulnerável e a gente sabe que existe um atrito entre o socialismo, que eles chamam de comunismo, e o capitalismo. Isso existe, isso é real, né? Então, como é que você vai permitir que o seu inimigo coloque uma base no seu quintal, arme uma bomba contra você no seu quintal? É só pensar nisso. Você deixaria? Não estou defendendo Putin, não estou defendendo a guerra. Eu sou contra a guerra. Eu acho que o que está acontecendo é um absurdo, gente morrendo sem necessidade e muita gente fazendo muito dinheiro em cima dessas vidas, em cima dessas pessoas que estão morrendo da destruição de um país. E na minha opinião, a Ucrânia não vai vencer por causa do poderio econômico e armamentista que a Rússia tem. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia tem 6.000 bombas atômicas. Você sabe quantos os Estados Unidos têm? 5.000. Então a Rússia tem 1.000 bombas a mais que os Estados Unidos. A Rússia, tecnologicamente, de acordo com os meus amigos russos, meus amigos ucranianos, e o que está na imprensa também internacional, que você não vai ouvir na Rede Globo, nem na Record, nem na Bandeirantes, porque eles não anunciam isso, eles são todos do lado da exploração. Então não acredite neles. Essas informações vêm de fontes alternativas, de gente que não está ligada a esses veículos de comunicação que pertencem à elite. Por isso que é preciso tomar cuidado. O meio de comunicação de televisão que vocês vê é todo falso. Eles vão dar algumas notícias verdadeiras, mas você não vai nem perceber, porque eles vão jogar um monte de mentira no meio e confunde a sua cabeça e aí você não consegue entender, decifrar onde está, onde é o trigo, onde é o joio, quem é o trigo e quem é o joio. Dito isso, vamos pensar assim. Guerra não justifica. O Putin é uma pessoa ditadora, né? No sentido do que ele está fazendo. Desculpe, eu não tenho nem água, porque eu estou aqui do lado de fora hoje. Então, é uma coisa absurda demais essa guerra. É uma guerra que tem apenas propósitos políticos.
é a política da dominação de áreas estratégicas, aonde existe um confronto entre o capitalismo e o socialismo, que vocês chamam de comunismo. E essa guerra faz com que as pessoas fiquem mais ricas, as pessoas que têm já muita riqueza. E por quê? Você viu o aumento da gasolina em todo o país, em todo o mundo praticamente, pelo menos na América Latina e Estados Unidos e Europa. Quem está lucrando com isso? Eles gastam mais para produzir o petróleo? Claro que não, custam mesmo. Então esse aumento é lucro para o bolso deles. Nos Estados Unidos vai fazer muito dinheiro mandando essas armas para que as pessoas inocentes vão se matar, né? E o Putin não vai desistir. Ele não usou nem 90% do poder de guerra que ele tem. E mais, ele ficou 8 anos tentando negociar e dizendo: não quero a OTAN na Ucrânia, não quero a OTAN na Ucrânia, não venha para a Ucrânia, vamos conversar. 8 anos. Não estou dizendo isso para defender o homem, não, eu não defendo guerra, não defendo matar gente inocente, mas eu defendo respeitar as regras, respeitar as leis. Os Estados Unidos não tinha nada que querer trazer a Ucrânia para a OTAN, assim como outros países que eles trouxeram, mesmo sendo ilegal. E a Rússia não fez nada, deixou. Só que a Ucrânia ele não quer, porque um míssil, se for disparado da Ucrânia, atinge Moscou em questão de minutos. E é isso que eu te falei, ninguém quer um inimigo na sua porta. Você não quer seu inimigo na sua porta. É instinto natural de sobrevivência. Não estou defendendo, eu só estou mostrando a verdade para vocês, porque você precisa conhecer o que está por trás desta guerra. Aí, dito isso, espero que se tiverem alguma dúvida, que venha aqui, escreva, pergunta, por favor, né? Se inscreva no canal, dê o like, né? Se você acha que essa minha conversa é importante, divulgue, né? Compartilhe com seus amigos, parentes, né? Joga nas suas redes sociais, ajuda a divulgar. Então, dito isso, aí tem uma outra questão que também me foi trazida. Uma pessoa me colocou o seguinte, mandou um vídeo do Lula, onde o Lula fala sobre o Estado forte e por que o Estado forte é bom para o povo. E ele cita a China, que tem um Estado forte e que por isso lá eles controlaram a pandemia rapidamente. A China é um dos países mais populosos do mundo, né? Falaram que o vírus surgiu lá, isso também não é verdade. O vírus, o corona, ou SARS-2, ele surgiu, ao que mostra a Organização Mundial de Saúde, ele surgiu na Arábia Saudita. Foi um cruzamento do camelo com o morcego, né? Que o morcego chupou o camelo e contaminou o camelo com o vírus. O camelo passou o vírus para o ser humano e de lá se espalhou. E por que que explodiu na China? Porque é o país mais populoso, porque se tem um uso de animal e é o animal que transmite o vírus. Eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, porque no meu curso de enfermagem eu fiz um seminário sobre isso antes da pandemia, gente. Eu fui profética naquela pesquisa, naquele seminário. Eu terminei dizendo que os seres humanos seriam eliminados da face da Terra pelos vírus. Algum tempo depois surgiu a pandemia, né? Que prova, e isso que eu estou falando é baseado em fatos reais, não é minha opinião. Sim, os vírus é uma ameaça. Eu quero e vou fazer um vídeo explicando sobre as mutações, por que elas acontecem e de onde surgiram esses vírus. Só para você ter uma ideia, vírus vem dos animais, não é do ser humano. Então, o animal que tem o vírus que transmitiu para nós por causa do contato, tá? Então, voltando lá. Aí o Lula fala disso do Estado forte, porque a China, sendo um Estado forte, a China
controlou a pandemia e é isso que ele quer fazer no Brasil, transformar o Brasil num estado forte. E ela estava apavorada dizendo, me diz que isso é mentira, me diz que isso não é verdade, porque ele está falando claramente. Só que a pergunta que você, minha amiga querida, no meu coração, deveria ter me feito é, o que ele quer dizer com isso? Isso é bom ou isso é ruim? Essa era a pergunta, não é ficar apavorada achando que isso é ruim, já assumir que é ruim, porque um cara que é pago para ir nessas redes sociais, para ir na televisão e etc e tal, falar que isso é ruim, continuar colocando na cabeça do povo brasileiro que o comunismo é uma ameaça, que o comunismo é ruim. Minha querida, eu já falei para você e falei pessoalmente que não é. O comunismo não é ruim para o povo como você, trabalhadora, é bom, não é bom para os ricos. E é por isso que eles fazem essa propaganda em cima, né, da ideia do comunismo ser ruim, para assustar vocês e para vocês atirarem no próprio pé, vocês vão contra os seus próprios interesses, que é de acabar com a miséria, de ter acesso à educação, à saúde, a bom trabalho, que te dê um bom salário para você ter uma vida digna, né? Então, quando o Lula fala disso de Estado forte, é justamente um Estado que intervém e não deixa que o capitalismo explore as pessoas no nível exacerbado, aonde são poucos arquibilionários e muita gente pobre. O Estado forte interfere e não deixa isso acontecer. Então, isso é bom, cunhada, tá? Muito bom. Então, a pergunta que você teria que me fazer é, isso é bom ou isso é ruim? É bom. Um Estado forte é o que precisa em toda a América Latina para barrar o capitalismo selvagem que os americanos tentam implantar em toda a América Latina. E tenho dito. Até a próxima!